Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Desculpa a demora, mas agora a gente está voltando aqui com o nosso módulo 3, com os nossos estudos de caso. Bom, vamos dar continuidade então. Gostaria de deixar algumas informações importantes. As características do espectro que são apresentadas neste módulo são baseadas em casos reais. A dinâmica e as sugestões que aqui a gente apresenta são estudos e experiência própria, vivência realizada junto da escola, da equipe multidisciplinar, formação em congresso e cursos especializados. Salta um destaque a definição, né, de cada apoio. Então, por exemplo, o objetivo da escola é transmitir conhecimento, auxiliar o desenvolvimento social, aprimorar habilidades e competências. É dever da família educar e orientar os filhos, bem como apoiar a escola para um bom desenvolvimento. E a equipe multidisciplinar deve auxiliar nas dificuldades e atrasos de desenvolvimento em áreas específicas de dificuldades. No caso, seria fonoaudióloga, psicóloga, terapia ocupacional, né? A psicopedagoga entra aqui também na equipe multidisciplinar. Para dar início a esse módulo, a gente vai usar dois personagens aqui, que é a Nina, que irá representar as meninas, e o Cadu, que irá representar os meninos. Uma revisão importante que trago aqui é a gente lembrar que da sequência olhar, interação, imitação, fala e socialização. Então, de acordo com aqueles relatórios apresentados, nós vamos identificar aonde a criança ela estaria, né? Se ela tem um olhar bom, uma troca de olhares, então ela já está na interação. Se ela interage bem, a gente vai ver a imitação e assim por diante. O nosso primeiro caso, a Nina, de 4 anos, uma aluninha da creche 3. As habilidades identificadas da Nina seria interesse por atividades como pintura, recorte, colagem e massinha. Ela se comunica utilizando os dedos, né, sinalizando palavras únicas como olha e dá nome às cores também, né? Então vermelho, amarelo. Ela sempre tenta interagir, buscando o olhar dos colegas. Ela tem a compreensão da rotina, a hora de entrar para a aula, a hora da atividade, a hora de ir para o lanchinho. Ela verbaliza mais nos momentos em que ela necessita de alguma coisa, por exemplo, quando ela quer água, ou fazer xixi, ou chupeta, e ela usa muito o apontar, os gestos como meio de comunicação também. Os comportamentos problemas identificados na Nina, apesar dela saber a rotina, ela tem essa dificuldade de seguir a rotina, apresentando um pouquinho de rigidez. Ela apresenta bastante fuga durante as atividades, tem dificuldade de dividir os brinquedos. Quando está muito frustrada, ela apresenta comportamento heteroagressivo como mordidas. No caso, morde quem está próximo a ela, né? Sendo auxiliar ou coleguinha. É uma tentativa, né, de heteroagressão. Notou-se também que a Nina apresenta seletividade alimentar, dificuldade com a higiene. Isso significa que ela tem uma sensibilidade sensorial que requer acompanhamento com especialistas. A partir desses detalhes, dessas habilidades da Nina, a gente vai propor algumas dinâmicas, né, e sugestões, onde as professoras e auxiliares podem mediar ou tentar uma interação com ela. Lembrando sempre do reforço do comportamento positivo, através da afetividade e da positividade. No caso da Nina, a gente quer, como ela tem uma interação boa com o olhar, a gente vai tentar que melhore a comunicação. Uso de imagens, músicas para antecipar a rotina. Como ela tem dificuldade com a rotina e ela apresenta essa rigidez, a gente vai identificar para ela, né, que os momentos que vão acontecer. Então, a música facilita bastante e também avisar a Nina que com 15 ou 20 minutos de antecedência que a atividade vai mudar. De acordo com a minha experiência, às vezes eles demoram um pouquinho,
Por exemplo, você fala, ai, daqui a pouquinho a gente vai embora. Aí a criança, ela meio que ignora, né? Mas o ignorar é um jeito dela, de uma fuga, né? Uma tentativa de fuga. Mas ela está ali assimilando que está chegando a hora de ir embora. Às vezes ela apresenta um pouquinho de choro ou um pouquinho de frustração, mas daí você deixa, né? Não reage, deixa ela ficar ali um pouquinho, chorinho e a frustração, e depois torna a repetir. Olha, daqui a pouco é hora de ir embora. Daqui a pouco a gente vai embora. Vamos cantar musiquinha para ir embora? A gente vai notar que depois de um tempo falando isso, alguns minutinhos, a criança ela começa a assimilar e acaba partindo dela mesma, pegar ou a mochila ou guardar os brinquedos para ela tá indo embora. Então, assim, tem um pouco de resistência às vezes. Na primeira vez não vai acontecer rápido, e tem que ter alguma paciência aí e bastante constância nessa atividade, tá bom? A gente também vai ignorar os comportamentos de fuga e os comportamentos negativos. Por exemplo, que eu acabei de falar, né? Apresentar choro ou irritabilidade não dá a atenção devida a esse tipo de comportamento. Claro, você vai estar ali perto dela, mas daí você começa a olhar para o outro lado, não olha para a criança, espera ela vir até você ou espera ela se acalmar. Ela se acalmando, você faz o contato com o olhar e dá o reforço positivo. Para essas pequenas mediações, a gente também pode escolher um momento específico do dia onde a Nina fique à vontade, e incluir pequenas demandas. Por exemplo, a Nina gosta de colorir. Se ela está à vontade ali no momento de pintura, se ela aceita bem que alguém fique com ela, é hora da gente tentar melhorar essa comunicação. Então, por exemplo, pede para ela, fala com ela, espera ela olhar para você, para depois começar a falar, né? Por exemplo, o que que ela está pintando? Faz de conta que ela está pintando uma casinha. Aí a Nina olhou para você, você fala casa, casa. Aí a Nina volta a olhar para casa e pinta. Ela olhou para você, você fala a cor, por exemplo. Ai, vermelho, casa vermelha. Vamos pintar? E daí sempre espera a Nina olhar para você para ter essa comunicação. Esse reforço do olhar tem que ser positivo. E claro, né, para que tudo ocorra bem, a gente colha bons frutos, né, e bons resultados, sempre é importante manter o diálogo com os pais, com as terapias, caso a criança tenha. Às vezes a criança ainda não tem a terapia, então mantém diálogo com o pai, com a psicopedagoga da escola também é importante. Um outro caso que a gente vai trazer aqui é do Cadu, que tem 3 aninhos, tá bom? As habilidades identificadas no Cadu são interesse por bolas e carrinhos e objetos. Ele gosta de área verde, espaço e elementos da natureza. Então, a área externa ele fica muito à vontade, se sente muito bem. E ele gosta de músicas e desenho. Os comportamentos problemas do Cadu é a dificuldade em seguir rotina, apresentando rigidez, assim como a Nina. Ele apresenta bastante fuga quando relacionado a atividades, dificuldade em dividir brinquedo, apresenta bastante estereotipias, então a gente tem o giro, ele fica bastante agitado, o bracinho em flaps, e nota-se que ele tem também uma dificuldade na interação social, na comunicação, e o Cadu é não verbal. Agora vamos ver as sugestões, né, de mediação para a escola, né? Vamos lá. Assim como a Nina, a gente vai reforçar os comportamentos positivos, mas no Cadu vai ser voltado para a interação, o olhar. Para ele é difícil a socialização, então é necessário, através da brincadeira, que ele interaja aos poucos e gradativamente. Assim como a Nina, a gente vai ignorar os comportamentos de fuga e as negativas, lembrando sempre do cuidado com para a criança não se machucar, né?
E cuidado com os coleguinhas, né? E sempre ter um cuidado para que essa frustração não aumente, esperando sempre que o comportamento, o problema acabe, para assim poder ou positivar ou interagir com a criança. O Cadu, a gente vai escolher um momento específico do dia. Imagine que ele gosta lá da área externa. Então, lá na área externa, a gente vai tentar mediar e reforçar as habilidades dele. Então, por exemplo, as trocas de olhares e iniciar o apontar. Então, lá fora, por exemplo, se ele está vendo uma pedrinha, usa essa pedrinha para que ele comece a apontar, para que ele comece a olhar para você, para que assim comece a acontecer uma interação. Assim como a Nina, manter também os diálogos entre pais e terapeutas e conversar sempre com a psicopedagoga da escola. Lembrando que o trabalho em equipe, quanto mais pessoas trabalhando em conjunto, melhor. Aqui eu deixo uma dica. Para melhor diálogo família-escola, a gente separou um caderno específico. Então, além da agenda, né, que ia lá na mochilinha, a gente separou um caderninho onde a gente apontava essas atividades com demandas da criança. Então, eu coloquei o exemplo aqui, olha, a professora coloca lá. Mamãe, hoje o Cadu brincou na área externa e utilizamos o carrinho para reforçar a troca de olhares. Então, só para sinalizar para a mãe que o Cadu está brincando dessa maneira, que se ela puder continuar essa demanda em casa, aí ele vai gravar melhor, né? Ele vai ter na escola e em casa esse tipo de atividade. Esse caderninho, caso eles tenham terapia, também é importante para ela, então, porque assim, ela vai ver a escola, a casa e na terapia. Eu coloquei uma anotação aqui de exemplo. Hoje, a terapeuta, através de brincadeira de bolhas de sabão, estimulou a troca de olhares. O que isso quer dizer? Que isso aqui é uma ferramenta onde a gente pode estar usando esse recurso na escola, por exemplo. Então, por exemplo, a professora viu que a Fono estava usando bolha de sabão e desenvolveu uma atividade com toda a classe, claro, mas especialmente voltada para o Cadu, para que ele tenha essa interação social, para que ele tenha essa troca de olhar, aguardar vir da criança o pedido de bolha, por exemplo. A professora sopra a bolha e ela estoura. Aí a criança, ela vai querer mais bolha. O que que ela faz? Ela olha para a professora. Então aqui a gente já tem uma interação, já tem uma troca de olhar que está sendo reforçada pela bolha de sabão, pelo recurso aí, né, que ela tem no momento. Bom, por enquanto é isso. Eu espero trazer mais materiais para vocês. Agradeço a paciência, porque como a gente demanda de muitas pessoas juntas para trazerem os casos para nós, a gente acabou que demorou um pouquinho mais para dar esse feedback, tá bom? Deixe seus comentários e qualquer dúvida a gente está aqui.